Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Bem-vindos a mais um Política em Pura. Eu sou Lorelai Haddad de Andrade, hoje excepcionalmente substituindo a doutora Thalita Vaz na Política em Pura com o doutor Henrique Prior. Primeiramente, vamos falar sobre a TAP? Sim. O que o senhor fala a respeito dos prejuízos da TAP entre 2018 e 2019? Quais seriam as causas? Bem, a TAP vem acumulando prejuízos, particularmente nos últimos 2 anos. Os prejuízos são justificados por uma compra de aviões, pela substituição de aviões antigos por aviões novos e por constrangimentos no aeroporto de Lisboa. Ora, isso está longe de justificar esses prejuízos, que no ano passado rondaram os 105 milhões de euros, é muito dinheiro, Uau. E em 2018 os 119 milhões de euros. Em 2 anos, prejuízos acumulados de mais de 220 milhões de euros. Portanto, parecia que ao privatizar-se a TAP, se ia resolver o problema da TAP. A privatização era a solução para todos os problemas. Mas, pelos vistos, não é. E o que é grave nisto tudo é que, apesar dos prejuízos, o Presidente do Conselho de Administração da TAP e a Administração da TAP resolvem distribuir bónus a todos os administradores, aos trabalhadores mais relevantes, mais categorizados dentro da empresa, como se a empresa estivesse muito bem e se aquilo estivesse tudo muito bem. Que o momento fosse o ideal, não é? E que o momento fosse o ideal. O mínimo de vergonha seria de esperar que numa empresa que teve prejuízos em 2 anos seguidos muito elevados, não atribuísse bónus aos seus principais colaboradores. Mas não é isso que sucede. E a esperança é que, no fundo, o Estado paga tudo. O grave no meio disto tudo, para além da privatização da TAP, é que o Estado abdicou de ter algum poder na administração da TAP. Considerou que a TAP tinha uma administração privada e essa administração privada tem mão livre para fazer o que quiser. E pode fazer o que quiser, pode dar-se ao luxo de ter prejuízos, porque o Estado depois cobre os prejuízos. É essa a ideia. Ora, isso é que não pode ser. Não é que a colaboração de privados e do Estado na atividade económica seja em si um mal. O problema é o Estado abdicar dos seus deveres, das suas responsabilidades e depois bancar tudo à custa do contribuinte. O Estado tem o dever de velar pela boa administração da TAP, pela justiça na distribuição de receitas, por um funcionamento, por uma administração equilibrada da empresa, que é uma empresa que pode dar lucros, é uma empresa altamente qualificada, altamente prestigiada, uma das empresas mais seguras do mundo, com uns serviços técnicos excelentes, que são excelentes, como excelência, como dos melhores do mundo, sim, a quem muitas empresas do estrangeiro recorrem, e uma empresa destas, que podia ter lucros perfeitamente, está a ter prejuízos. Os trabalhadores referem também que a TAP está a querer concorrer com as companhias low cost. E isso é uma da razão dos seus prejuízos. Ora, isso não pode ser. A TAP é uma companhia de bandeira e, portanto, não pode querer concorrer com as empresas low cost. Tem de ter serviços de qualidade que não oferecem as empresas low cost. Claro. Portanto, tem de ter preços concorrenciais, mas olhando à relação qualidade de serviços, preço. E nem sempre isso está a ser conjugado pela TAP. Isto é, a TAP está a querer
ter preços baixos, com bons serviços, e isso causa inevitavelmente prejuízos. Portanto, se a TAP quer ter uma low cost, que faça uma low cost e então com serviços de menor qualidade, como são os low cost, mais barato para esses um preço casos. mais barato. Mas Exato. os serviços de qualidade têm de ser pagos com Claro. com algum valor, com o mínimo de valor correspondente à qualidade. Mas não é essa política que está a ser seguida pelo administrador privado, o brasileiro Antônio Alves Neves. E isso é mais um exemplo da má administração, da má forma como as privatizações foram feitas, nomeadamente pelo governo de Passos Coelho. Temos ainda um outro caso que é a encrenca, a briga com a Venezuela. O conflito com a Venezuela. Sim, este conflito com a Venezuela é um conflito grave e o governo está a defender totalmente a TAP, mas a TAP não está isenta de responsabilidades. Não se sabe se é verdade aquilo que se passou com o Juan Guaidó e com um seu tio, que alegadamente, de acordo com a Venezuela, o tio do João Guaidó trazia explosivos no avião que o levou de Lisboa para Caracas. É isso que diz o governo venezuelano. E, sinceramente, estou a acreditar mais no governo venezuelano do que no português. E estou por o seguinte, não é porque o Maduro me ofereça quaisquer simpatias, não é um indivíduo desqualificado, com muita desqualificação e um ditador zeco. Os outros não são melhores, bem pelo contrário, se calhar. É tudo mau. Na Venezuela, infelizmente, parece que é tudo mau. Mas estou a acreditar no governo de Maduro porque o governo de Maduro sempre quis ter boas relações com Portugal. E neste momento se está a ter, sobretudo quando o governo de Maduro é acusado a nível internacional, ter más relações com Portugal é a última coisa que ele quereria. E, portanto, estou mais em acreditar no governo de Maduro do que no governo português e na TAP. E a TAP resguarda-se que não é ela quem faz a vigilância da entrada das malas nos aeroportos. Das bagagens, né? Das bagagens nos aeroportos. Mas a verdade é que são empresas que estão ligadas, e não custa acreditar que todas as empresas que, no fundo, apoiam o Guaidó, é a iniciativa privada comandada pelos Estados Unidos a apoiar o Guaidó, e que elas tenham colaborado todas no sentido de levar os tais explosivos para a Venezuela. A TAP, se continuar assim, vai por um mau caminho. Bom, temos ainda que abordar a dificuldade que o senhor comentou dos magistrados portugueses sob suspeita. Sim. O que o senhor tem a dizer? É muito grave o que se está a passar na magistratura com o presidente da relação, não é um juiz qualquer. É um presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, um ex-presidente, que está a ser acusado de corrupção. Isso é muito grave. É muito grave porque em Portugal tinha-se uma confiança plena na magistratura, num caráter impoluto de todos os magistrados. Ora bem, para já isso é um mito, é uma mentira. Os magistrados não são pessoas à margem da sociedade. E como na sociedade há os honestos e há também corruptos. Eu, como advogado, com muitos anos de advocacia, a experiência que tenho é que os magistrados são maioritariamente honestos. Na sua esmagadora maioria, são honestos. Mas há magistrados corruptos. E esses têm de ser combatidos. Não sei se é o caso deste magistrado em concreto, mas a magistratura tem de estar acima de toda a suspeita. Aliás, eles são bem pagos, são mais bem pagos que outros, são mais bem pagos que médicos, que têm uma formação até mais difícil do que os
magistrados e que têm uma responsabilidade muito maior. Sim, porque o médico, quando erra, está sujeito a processos de crimes, processos disciplinares, a indemnizações e tudo isso. E um juiz pode errar, mas ninguém lhe vai à mão por causa disso. E um erro de um juiz é um erro de um juiz, é sindicado quando muito nos tribunais superiores e os juízes, no fundo, lavam daí as suas mãos dizendo se eu erro, alguém acima de mim poderá corrigir o meu erro. Não é isso, porque um erro numa fase inferior muitas vezes é difícil de corrigir numa instância superior. E, portanto, os magistrados, no fundo, são mais irresponsáveis, muito mais, do que, por exemplo, o médico, que é muito mais responsável, quer civil, quer criminalmente. Aliás, também está a lidar com a vida humana e, sim, portanto, moralmente, também é mais responsável do que os magistrados. Eles têm estado sempre acima da sociedade, ganham mais do que todos os outros estratos do funcionalismo público e são verdadeiramente um terceiro poder, que devem ser, mas devem ser absolutamente impolutos e independentes. Mal de Portugal se começa a lançar alguma suspeita sobre a magistratura. E é pena que o Conselho Superior de Magistratura, que funciona como uma espécie de organização de proteção dos magistrados e não propriamente como um organismo de controle da magistratura, que o Conselho Superior de Magistratura seja transparente. As decisões do Conselho Superior de Magistratura não vêm a público frequentemente. Ao contrário, por exemplo, das decisões da Ordem dos Advogados, suspensão de um advogado, isso é publicado em todos os tribunais é publicado. No que toca ao Conselho da Magistratura, isso é escondido, e a transparência do Conselho Superior de Magistratura é uma exigência da democracia portuguesa. Portanto, há que olhar para a transparência do Conselho Superior da Magistratura, da sua atuação, e a transparência também da atuação dos juízes. E não ter o preconceito de considerar que os juízes são todos uma espécie de anjinhos que vieram ali, estão num sétimo céu e que, portanto, estão à margem de toda a corrupção. Não estão. Não estão. Não são impunes, nem estão à margem de toda a corrupção. Exatamente. E o Conselho Superior de Magistratura deve, com seriedade, vigiar por isso e não considerar todos os magistrados como anjinhos cheios de pureza. Enfim, sim, sobre o orçamento plurianual da União Europeia, o que o senhor tem a dizer? União Europeia ou desunião europeia? Mais desunião europeia. Frequentemente é mais desunião europeia que União Europeia. E está a ser discutido o orçamento plurianual de 7 anos, que vai determinar o futuro da União Europeia nos próximos 7 anos. Ora, esse orçamento plurianual devia levar a cabo aquilo que é essencial para a União Europeia. Em primeiro lugar, a coesão dentro da União Europeia. Porque com divergências muito grandes dentro da União Europeia, a União Europeia nunca será verdadeiramente uma união, mas um agrupamento de países desunidos que funciona em benefício de alguns. Fala-se nos Estados que procuram economizar, que são os Estados do Norte, a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, que são aqueles que são contra o despesismo da União Europeia, contra os Estados do Sul e do Leste, que são os Estados despesistas da União Europeia, como se os Estados do Sul e do Leste não tivessem despesas e não tivessem problemas, precisamente porque a balança comercial deles com os países do Norte, com a Holanda, com a Bélgica, com a Dinamarca, com a Alemanha, com a Finlândia, com a Suécia, a balança comercial é deficitária em favor dos países do Norte e em prejuízo dos países do Sul. Isto é, os países do Norte que estão contra a coesão exportam mais
para os países do Sul do que os países do Sul para os países do Norte. E havia de haver uma certa transferência de riqueza dos países do Norte para os países do Sul, precisamente para contrabalançar esse prejuízo comercial dos países do Sul. Ora, se não for assim, as desigualdades, a economia da União Europeia é uma economia, será sempre a duas velocidades. Dois pesos e duas medidas. Né? Com dois pesos e com duas medidas. A economia europeia terá países ricos que se importam apenas com o acumular da sua riqueza e com os seus benefícios, que já adquiriram vantagens comerciais não é? ao longo dos anos e não procuram que os países do Sul se aproximem e que haja maior coesão, maior igualdade entre as nações da União Europeia. Ora, verifica-se que os países do Sul têm problemas gravíssimos que não estão nos países do Norte, nomeadamente o abandono das regiões interiores e o envelhecimento acentuado da população. E o abandono das regiões interiores torna a economia da União Europeia muito desigual, com a concentração nos países, nas regiões próximas do litoral. E é precisamente para combater essa desertificação do interior, esse envelhecimento do interior, que a política de coesão é tão essencial. Se não for assim, a União Europeia continuará não só a funcionar a duas velocidades, mas a funcionar em benefício, sobretudo, dos países já mais ricos e tecnologicamente mais avançados. É certo que o investimento na tecnologia é essencial para a União Europeia. A União Europeia tem de concorrer, através do seu avanço tecnológico, com terceiros países que estão a concorrer também agora na economia global. A economia de toda a Terra é, no fundo, como se funciona como um único país. Toda a Terra toda interligada, não é? Está toda interligada, sem dúvida nenhuma. E, portanto, se... Interligada e interdependente. E interdependente. Isto é, se a Europa não mantiver vantagens comparativas em algum campo contra países do terceiro mundo, como a Índia, como a China, como o Paquistão, como o Bangladesh, como a Indonésia, por exemplo, que têm economias baseadas sobretudo em salários baixos, particularmente a Índia até em trabalho escravo. Semi-escravo, escravo, né? Análogo à escravidão. Análogo à escravidão, o Bangladesh também, o Paquistão também, a Indonésia também. E se eles puderem competir com um trabalho em semi-escravidão, ou escravidão mesmo, com a Europa, e a Europa não tiver outro tipo de vantagens comparativas, a Europa corre o risco de estagnação ou até de ter de baixar os salários dos seus trabalhadores, precisamente para poder competir com os salários de outros países. Isso já foi tocado cá em Portugal por um indivíduo ligado ao PSD, que já falecido, o António Borges, que disse que, inclusive em Portugal, ele propôs uma baixa do salário mínimo, que na altura é de 480 euros, para 300 euros, precisamente para poder competir com esses países. Isto é, ele abdicava-se, segundo a perspectiva de António Borges, abdicava-se do avanço tecnológico, das vantagens comparativas em termos de tecnologia, de ciência e de tecnologia e de qualificações, para querer competir com salários baixos. Não é isso que a Europa deve fazer. A Europa deve, efetivamente, investir na inovação, na qualidade, que foi sempre a sua vantagem. Mas, para isso, deve fazê-lo como um todo, e não apenas em benefício de uma minoria de países que já beneficiam com a União Europeia. O ideal seria um ganha-ganha, não é? Todos ganhando. Todos ganharem com isso. Todos se beneficiarem. Todos beneficiarem. A política desses países, no fundo, está a conduzir a um benefício apenas a favor dos países do Norte.
E é isso que deve terminar. Podemos falar um pouco do Brasil? Podemos falar um pouco do Brasil, Tivemos, que tem muito que falar. Uau! Essa semana, especialmente, com o assassinato do Adriano da Nóbrega, muito chegado do presidente Bolsonaro. O que o senhor pode nos dizer? Ao presidente Bolsonaro e ao clã Bolsonaro. Todo o clã, a família, Todo o não clã. é? Porque nós temos uma família na presidência. Temos uma família na presidência, porque essa família estende os seus ramos pela Câmara dos Deputados, pelo Senado. Eles governam juntos. Eles governam juntos. Aquilo que sucedeu agora com o assassinato do Adriano da Nóbrega, o Adriano da Nóbrega era um miliciano que foi condenado por ter assassinado um desgraçado de uma favela, foi condenado a pena de prisão e foi condecorado em 2005 por proposta de Eduardo Bolsonaro com, vejam lá, a Cruz Tiradentes. Isto é, aquela medalha que devia servir, aquela condecoração que devia servir... A mais alta condecoração do Estado brasileiro, aquela que devia servir para homenagear os combatentes pela liberdade. Tiradentes foi um combatente pela liberdade. Serviu para homenagear um assassino. Depois disso, ele... o próprio Bolsonaro disse que influenciou o filho, né? Foi ele que pediu. Foi ele próprio que pediu. Foi ele que pediu essa condecoração, esteve presente na cerimónia de posse, na cerimónia de condecoração e discursou dizendo que ele era um herói nacional. Claro que esse assassino, que segundo Bolsonaro era herói nacional, teve como bónus ter a mãe e a ex-mulher como empregadas, como secretária do Eduardo Bolsonaro. No escritório do crime. No escritório do crime. Isto é, uma organização criminosa... Com o apoio da Presidência da República. Com o apoio da Presidência da República. Família do Presidente. E da família do Presidente. Ligadíssimo a eles. Ora bem, no meio disto tudo há o assassinato da Marielle Franco e a investigação ao assassinato da Marielle Franco. Havia suspeitas legítimas de que o clã Bolsonaro estivesse ligado ao assassinato da Marielle Franco. Por um lado, o Adriano da Nóbrega era um dependente do clã Bolsonaro. Por outro lado, o Queiroz era outro dependente também do clã Bolsonaro, particularmente do Jair Bolsonaro, que, pelos vistos, segundo ele diz, lhe teria emprestado dinheiro. E numa conversa que teve de baixa qualificação, como é habitual no Bolsonaro, que ele teve com a televisão, ele chegou a perguntar, publicamente está aí nas redes sociais, quando lhe perguntaram, então você emprestou 20 mil ao Queiroz? Emprestei, sim. Não emprestei 20 mil, emprestei 40 mil. Então, e sem papel? Sim, sem papel. Mas olha lá, o seu pai pergunta ao Jair Bolsonaro, em algo que é inacreditável num presidente, o seu pai, quando empresta à sua mãe, pede algum papel? Essa empresta tinha uma conotação dúbia, pede algum papel? Tinha uma conotação dúbia, mas havia também algo, talvez essa saída dele tinha talvez algo de manifestação do subconsciente. Será que o Bolsonaro funcionava como autêntico pai do Queiroz? Para lhe emprestar assim dinheiro sem papel? Que relação é essa, não é? Que relação era essa? Que proximidade é essa? Que proximidade era essa? Que envolve todo mundo, o Queiroz mulher e tudo. Fugiu. Não se sabe onde é que ele... Prende-se toda a gente. Conseguiu-se detectar o Adriano da Nóbrega. Na Bahia. Na Bahia. Curiosamente, na Bahia. Curiosamente, na Bahia. Curiosamente, na casa de um aliado do Jair PSL, exatamente. O partido do Jair Bolsonaro. O ex-partido dele. E amigo do clã Bolsonaro. Sim. Numa casa. Diz que não sabia de nada. Esse senhor diz que estava numa casa dele, mas não sabia de nada. Mas também não se sabe se ele... Não há provas de que ele tenha arrombado a porta. Sim. Como é que ele entrou? Claro. Pelo buraco da fechadura. Depois ele foi assassinado por milicianos e agora? Primeiro foi torturado.
primeiro foi torturado e depois assassinado, barbaramente. E todas as provas que poderiam dizer a quem é que ele estava ligado e quem é que tinha sido mandante do crime contra a Marielle Franco, tudo isso desapareceu. Incrível a fala do presidente também sobre os celulares do Adriano. Ele está com medo, né, que façam a perícia, que façam a investigação. Claro. E não só está a querer... porque vão plantar coisas lá. Não vão plantar as coisas que estão lá. Quem não deve, não teme, não é? Não teme, quem não deve, não teme. Quem não deve, não vão teme. Plantar coisas lá. Que coisas é que querem plantar? É muito fácil. É muito fácil, e ele sabe muito bem, que é muito fácil descobrir se plantaram coisas lá. Sim. Porque as coisas plantadas lá sabe-se quando é que a perícia é perfeitamente capaz de identificar. Perfeitamente capaz. Ele sabe disso. O que ele tem é medo. Como tem medo de uma perícia de uma exumação do cadáver, tudo isso. O que ele quer é já a cremação. Ele nunca pediu a outros há quem diga que esse assassinato não ocorreu, não é? Que ele foi escondido e que forjaram esse assassinato, porque aí ele fica livre. Mas há a questão dos celulares, há a questão, o filho estar na Bahia, sim, 2 dias antes, ainda parece que continuava na Bahia. Uma coincidência. Uma coincidência, não é? Essa família toda cercada de coincidências, não é? Aliás, no estado do Ceará agora também vai haver eleições e há a coincidência de uma revolta dos milicianos, não é? Um motim dos milicianos que assaltaram quartéis e tomaram conta de quartéis. O Cid Gomes, irmão do Cid Gomes, pegou numa escavadora e de uma maneira corajosa, muito corajosa. Muito corajosa, podia ter mais, não é? Para enfrentar miliciano fascista, não dá para a gente conversar com eles, fazer mas mais ciranda. do que isso, mas algo mais pior ainda do que isso está a suceder. É que não se atendeu ainda com suficiente gravidade àquilo que disse o general Heleno relativamente ao Senado e à Câmara dos Deputados. Sim. Ele ameaçou de fechar tudo. Isto é, o general Heleno, o vice-presidente, ameaçou com um golpe de Estado como o de 64. E isso não está a ser suficientemente valorado pela opinião pública e pela oposição brasileira. Foi o vice é o Mourão, não é? Então não foi o general Heleno. O general Mourão, sim. Nós temos agora uma série de generais de pijama que mandam no país também. Então todos vão para a mídia, todos falam, não é? O que seja, qualquer asneira, e tudo é aceito. E a população está bovinamente aceitando tudo. Infelizmente o Brasil não tem... Precisamos de mais CIDs. Onde está a mobilização do povo por Lula? Nós estamos vendo o país morrer. Estão vendo o país morrer e o Lula não está a mobilizar o povo contra essa morte. Era necessário que muitos Cid Gomes pegassem escavadoras e enfrentassem esse fascismo, esses milicianos, não é? Que estão se espalhando. Ele, no fundo, é o escritório do crime que está a apoiar e que financia. O escritório do crime financia as campanhas da extrema-direita, do Bolsonaro e dos partidos da extrema-direita. Eles se retroalimentam, né? Eles têm uma ligação muito umbilical. Eles têm uma ligação umbilical e alimentam-se mutuamente. Exato. É importante que o Brasil acorde e se mobilize com imensa coragem, se atuou o Cid Gomes. Com o exemplo do Cid Gomes, o Brasil pode erguer-se contra esta máfia repugnante que está a dominá-lo. Infelizmente, doutor Henrique, o Brasil é muito levado pela mídia. Então, agora houve toda uma comoção com a fala do Bolsonaro, agressiva às mulheres, como sempre, nunca foi diferente, contra a jornalista Patrícia. Buçal, é baixo. Sempre. Mas ele sempre foi. E parece que a população brasileira aceita isso tudo. Aceita. Quando no que toca à Dilma, qualquer coisa que ela dissesse de errado era um ataque impiedoso contra ela. Exato. Agora, o Bolsonaro diz as maiores atuardas, a maior estupidez e aquilo... as maiores... Mas ele tem a claque dele.
está sempre acompanhado de um Sim. grupo que está ali gritando mito, mito, e batem palma e tudo mais. Uma coisa isso é característico dos ridícula. ditadores. Sim. É característico dos ditadores. Tem Os sempre aquele ditadores grupinho que têm sempre a acompanha, claque que claro, está disposta a bater claro, palmas. exato. E uma meia por exemplo, dúzia de o desinformados. Ceausescu na Roménia tinha, quando entrava, quando ia a qualquer lado, tinha sempre com ele um grupo, uma claque a bater palmas. Quando entrava, tinha lá um salão em que ele fez com a sonoridade própria para ampliar as palmas. Ele passava para um gabinete onde ele ia dar as suas conferências, onde ele tinha as reuniões com outros chefes de Estado, e ele tinha esse salão construído propositadamente para que as palmas ecoassem e tivessem outra dimensão. Aqui ainda não se chegou a isso. Mas Bolsonaro vai chegar a isso. Se continuar no poder, vai chegar a isso. E, infelizmente, a oposição a esse regime infame de Bolsonaro e a contemporização de uma certa classe média brasileira com essa infâmia está a imprensa passou muito tempo desconstruindo a esquerda, desconstruindo o PT. E agora o PT está com dificuldades de regimentar novamente a multidão que fazia, que conseguia. A multidão neste momento está com medo. A multidão está amedrontada, está assustada. Acho que as pessoas não estavam preparadas para esse rolo compressor que veio, esse fascismo. Mas nem que seja meia dúzia tem de se manifestar. Tem. Isso é necessário, nem é que seja urgente e é preciso. E Lula tem que tomar consciência, nem que seja meia dúzia. Precisamos do Lula urgentemente. Urgentemente. Não é? Urgentemente. Porque ele é o único líder capaz de juntar, de mobilizar as pessoas. E eu gostaria que o senhor falasse também, agora para fechar, sobre a proposta do Papa Francisco, sobre a nova política mundial, a nova economia mundial. É uma proposta absolutamente notável, uma nova economia mundial contra este capitalismo selvagem, este capitalismo que está nos destruindo, não é? Que está destruindo, baseado na agressão, na competitividade agressiva, na ausência de valores, completa falta de ética, no adorar o Deus dinheiro. Sim, virou uma religião. Virou uma religião. O dinheiro virou uma religião. Destruindo o E com fanáticos, né? Cegos para todos os lados. Tudo com fanáticos que, inclusivamente, se reclamam da religião. Isso Sim. É que é mais grave, como no Brasil, nos Estados Unidos da América. Fanáticos que se reclamam da religião. E que o Deus deles, na realidade, é o Deus dinheiro. Os neopentecostais. E o amor deles é a destruição do planeta. E as armas. A teologia da prosperidade, né? A todo custo. A todo custo. Ora, contra isso, o Papa Francisco está a defender o espírito de Assis. Quem conhece Assis sabe. Eu que não sou cristão, que não sou religioso, tenho à entrada da minha casa, logo na entrada da minha casa, tenho uma escultura de Francisco de Assis, que é o único santo em que eu acredito. O primeiro ecologista. O primeiro ecologista é o único santo em que eu acredito. E esse espírito de Assis, o espírito, e um espírito feminino, curiosamente o Papa apela para um espírito feminino. O espírito de Francisco e o espírito de Clara. Quem conhece Assis sabe que Assis tem, de um lado, a Basílica de Francisco, do lado oposto da cidade, a Basílica de Clara, de Santa Clara. Os dois santos dos pobres. Ora, é esse espírito de amor, de fraternidade. Mas tem, curiosamente, e isso não é falado frequentemente relativamente a Assis, tem também o castelo de Frederico II Hohenstaufen, o sábio, o imperador Frederico II do Sacro Império Romano-Germânico, um homem sábio que está sepultado em Palermo, na Sicília, e que foi também rei da Sicília. Era um homem justo e sábio que procurava a paz, que sabia 9 línguas, e que se correspondia com o sultão do Egito, que sabia 12 línguas.
e que conseguiu uma paz com o sultão do Egito, em que os sinos das igrejas católicas e os muezines das mesquitas tocaram ao mesmo tempo, em uníssono, pela paz em Jerusalém. É esse espírito de paz e de sabedoria também que está em Assis e que frequentemente é esquecido. O espírito também de Frederico II Hohenstaufen, um homem justo e livre que foi estigmatizado por alguns papas, mas que a humanidade deveria muito seguir o seu exemplo. E é esse espírito de Assis, de sabedoria, de justiça e de bondade e de amor, de fraternidade, que o Papa está a apelar. Pode ser uma boa nova para nós. Sigamos, pois, o Papa, este Papa maravilhoso que finalmente surgiu... Uma figura humana única, não é? Uma figura humana única que, no fundo, que surgiu finalmente na Igreja Católica, que finalmente deixou de ser a Igreja do poder, a Igreja dos ricos, para ser uma Igreja da justiça, da fraternidade, do amor e da sabedoria. Muito obrigada. Com essas palavras, nós encerramos hoje esse Política Impura. Agradecemos a vocês por nos assistir e esperamos que continuem nos seguindo nas redes sociais. Obrigada, Dr. Henrique Prior. Obrigado, Bela. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.